Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Juliana Prado, sou bucomaxilofacial, especialista em harmonização facial e estou convidada pela faculdade para fazer essa live para vocês, para mostrar o que tem de novidade na minha área, na parte cirúrgica. Então, o meu carro forte de cirurgia são as cirurgias ortognáticas, são os pacientes que são progrinatas ou retrogrinatas, normalmente quem tem ou o queixinho muito para trás ou o queixinho muito para frente, ou tem uma deficiência óssea da maxila ou da mandíbula, ou um excesso de crescimento ósseo. Então, essas deformidades são corrigidas através da cirurgia ortognática. Então, a gente corrige a oclusão e corrige essa deformidade óssea do paciente. E quando a gente entrega o funcional e entrega o estético para o paciente, após isso, eles começam a procurar a parte estética. Então, a gente faz bastante refinamento estético dos pacientes pós-cirurgia ortognática. Então, o que a gente pode fazer para esses pacientes como refinamento estético? Lipo de papada, lip lift, que é a diminuição desse espaço entre o vermelhidão do lábio e o comecinho do nariz, o lifting de temporal, os preenchimentos faciais, os tratamentos com os bioestimuladores, os fios faciais, e aí vai entre muitos outros tratamentos, como botox, rinomodelação, que também a gente tem bastante procura após as cirurgias. Fora isso, tem algumas cirurgias que a gente consegue fazer de forma combinada para esses pacientes. Então, uma das principais cirurgias é a lipo de papada, que a gente consegue fazer combinado, e principalmente a mentoplastia, que nada mais é do que colocar o queixo para frente ou para trás. Mas a maior procura que a gente tem é a mentoplastia de avanço, que a gente chama. Outros procedimentos que tem aí de novidade, que a gente está melhorando cada vez mais, são os procedimentos combinados, que são da parte de cirurgia estética, né? Então, principalmente o lift de temporal, a gente tem muita procura. Nada mais é do que 4 pontinhos que a gente faz aqui no couro cabeludo, na região do temporal, que vai puxar como se fosse realmente um puxãozinho e vai manter a pele e o tecido no lugar. E aí, combinado com isso, a gente entra com os procedimentos estéticos de bioestimulador de colágeno. Então, a gente está reposicionando o tecido e bioestimulando o colágeno junto. Outro procedimento estético que eu tenho muita procura também é o lip lift, como eu já falei anteriormente. Então, a gente consegue diminuir esse espaço entre o vermelhidão da boca e o nariz, e isso traz uma jovialidade para o paciente. Então, o paciente que não expõe dente, não expõe sorriso, a gente consegue expor o sorriso, a gente consegue everter o lábio, que é fazer aquele girinho. Então, o paciente que tem normalmente a boca para dentro, a gente consegue colocar a boca dele para fora, e isso traz muita jovialidade para o rosto do paciente. Entre outros procedimentos que a gente faz bastante também, e que eu tenho muita procura, às vezes eu faço ele até sozinho, sem a cirurgia ortognática, é a lipo de papada. A lipo de papada, ela chegou, acho que para ficar. Ela tira toda essa gordura, né, da parte aqui do pescoço, da parte cervical. A gente consegue dar contorno mandibular. Muitas vezes a gente consegue fazer um acesso aqui na frente do ouvido. Então, a gente consegue tirar toda essa região de gordura. Então, ela fica muito bem combinada com a bichectomia, pra gente dar mais contorno pro rosto, e com lift de temporal. Então, hoje a gente consegue agregar vários procedimentos estéticos e cirúrgicos. Às vezes, a gente consegue fazer numa cirurgia só. Então, a gente já faz tudo isso de uma vez só, trazendo muito mais conforto pro paciente e um resultado muito melhor. Em alguns casos, a gente consegue fazer em consultório também. São procedimentos tranquilos que dá para se fazer em consultório hoje, não tem problema nenhum. Se o paciente também tem muito medo ou muito receio de fazer, nós temos uma equipe de anestesista que vai até o consultório e consegue fazer uma anestesia no paciente. Não uma anestesia, mas deixar o paciente um pouquinho mais calmo, não sentir dor durante os procedimentos. Então, isso também eu tenho muita procura, tá sendo bem legal.
Então a gente atende o paciente, né, que tem mais medo, que tem mais ansiedade, de uma forma completamente segura, sem dor e super tranquilo para o paciente. Falando sobre a mentoplastia, que perguntaram. A mentoplastia nada mais é do que o reposicionamento ósseo do mento. Ela é uma cirurgia que normalmente a gente faz combinada com a cirurgia ortognática, mas a gente pode fazer ela sozinha também. Às vezes o paciente já está completamente encaixado, não quer passar por nenhum tratamento ortodôntico, né? Não quer mexer, não quer fazer uma cirurgia maior, como uma cirurgia ortognática, então a gente acaba indicando a mentoplastia. Normalmente o paciente ele procura a gente para fazer lipo de papada, e aí a gente entende e eu mostro para o paciente que na verdade o perfil dele, o queixo dele está muito para trás, e aí forma aquele queixinho duplo. Então, às vezes, só de você trazer o queixo para frente, você já não precisa nem fazer a lipo de papada, porque esse queixinho duplo que forma quando você tem o queixo muito para dentro, ele é resolvido apenas com a mentoplastia. Claro, muitas vezes a gente faz associado, porque sempre tem uma gordurinha, talvez um bulldogzinho pra gente entrar e retirar. Outra coisa que me perguntaram também, se eu faço cirurgia por convênio. As cirurgias ortognáticas são realizadas através de convênio, são todas realizadas em ambiente hospitalar. Então, quando a gente vai realizar a cirurgia ortognática, a gente já coloca algum procedimento que a gente ache necessário fazer junto com o paciente. Se o paciente resolveu não fazer e ainda ficou algum refinamento estético, eu peço pelo menos 3 meses para o paciente pós-cirurgia ortognática para ele poder fazer qualquer procedimento estético. Por que isso? Quando a gente não faz combinado na cirurgia, o nosso organismo ele demora aí mais ou menos uns 3 meses para passar toda a parte, o processo dele inflamatório. Então, depois que passou esse processo inflamatório, a gente pode pensar em fazer qualquer refinamento estético. Isso vai tanto como rinomodelação, como parte de preenchedores, ou como parte de lipoaspiração, de papada, ou lip lift, ou lift temporal. Porque eu preciso entender, primeiro de tudo, onde está o posicionamento, né? Onde vai ficar o tecido do paciente, para depois a gente poder trabalhar no paciente e ajustar esse refinamento que eles tanto procuram. Eu recebi também outra pergunta sobre o lip lift, se ele fica com cicatriz. Normalmente o lip lift não deixa cicatriz nenhuma. Claro, como a gente faz um corte aqui, a gente tem que cuidar bem da cicatrização, né? Então tem um pós-operatório aí de não tomar sol, evitar mexer demais a boca para manter os pontinhos, cuidar dos pontos, limpar os pontos. A gente retira os pontinhos com 7 dias para não marcar nenhuma cicatriz. E aí com isso a gente vai tratando a pele, né? A cicatriz vai hidratando, ele vai formar uma linha vermelha e depois que formou essa linha vermelha é normal e aí ela vai clareando com o tempo. Outra pergunta que eu recebi também é sobre o pós-operatório da lipoaspiração de papada. A lipoaspiração de papada, eu falo sempre para os meus pacientes que 50% do resultado é o pós-operatório. Então, tem que fazer as drenagens. Eu falo que tem que procurar um profissional adequado, que tenha aparelhagem para ajudar, porque às vezes acontece de ter alguma fibrose, então tem que ter sempre mão de aparelhos como ultrassom, radiofrequência, laser. Então tem que fazer as drenagens, tem que usar os aparelhos, a radiofrequência principalmente, porque ela vai ajudando a colar a pele no pescoço, então isso é bem interessante. E tem que usar a faixa mentoneira. A faixa mentoneira eu peço para usar na primeira semana 24 horas, só tira para comer e para tomar banho, e depois durante um mês, o máximo de horas que o paciente conseguir usar. Recebi também algumas perguntas sobre o pós-operatório da cirurgia ortognática e da mentoplastia, se é um pós-operatório muito difícil. A mentoplastia, quando ela é feita sozinha, ela não tem um pós-operatório
muito complicado. A gente tem um pouco aí de edema, pode ter um pouco de hematoma, e aí a gente precisa só cuidar dos pontos, são todos pontos internos por dentro da boca. Então, os primeiros dias, uma alimentação um pouquinho mais leve, sem sal, sem pimenta. Fazer bastante compressa de gelo os 3 primeiros dias, que é os 3 primeiros dias da inflamação do corpo, que é onde dá mais edema. E depois disso, só cuidar mesmo da higienização. Entre 7 e 10 dias eu já faço a retirada dos pontos. E aí o paciente já está apto a trabalhar, a ficar livre. A cirurgia ortognática, ela requer um pouquinho mais de cuidado. Então, pelo menos uns 15 dias a gente pede de pós-operatório. O paciente acaba tendo um pouco mais de edema, mas todo esse edema a gente também vai controlando, né, durante os retornos. A alimentação fica um pouquinho mais difícil, então pelo menos aí uma semana, 10 dias, uma alimentação mais leve, mais pastosa, não precisa ser só uma alimentação líquida. E aí a gente precisa entrar sempre com fono e com fisioterapia para ter um bom resultado. Eu acho que é isso, que eu já respondi quase todas as perguntas que me mandaram por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou deixar o meu Instagram aqui, vocês podem me mandar, que eu vou respondendo para vocês. Adorei participar da live, adorei o convite e até mais.